Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe cada um de vocês e que o Senhor Deus possa falar conosco nessa madrugada através dessa reflexão, fortalecendo o nosso coração com fé e esperança. Eu quero declarar, irmão, irmã, a fé e a esperança te trouxeram até aqui e vão te levar mais longe do que você pensa. Olha, o versículo hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Quero ler com vocês o capítulo 5, o verso 1, que diz assim: Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao seu redor. Glória a Deus, está mostrando um momento, um dos momentos históricos. E quem sabe também pode se dizer que um dos principais momentos, creio que na vida dos discípulos e de muitos que presenciaram esse momento aqui, é o Monte das Bem-aventuranças. Logo depois de um pouco, Mateus narra, traz em sua narrativa, quando o começo do Senhor Jesus, ou o começo do ministério do Senhor Jesus, de fato começa a ter uma repercussão um pouco maior. A palavra fala que Jesus percebeu, que ele viu, ele notou no olhar. Eu aprendo algumas coisas, irmãos, que eu gostaria de compartilhar sobre o sucesso. Vamos lá? Diz assim: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte. Glória a Deus, irmãos. Olha, um homem e uma mulher de Deus que seguem o Mestre, eles estão destinados a viver o mesmo que o Mestre viveu. Então eles estão destinados à grandeza, ao sucesso, à fama e todas as outras coisas que podem acompanhar um ministério. Irmãos, isso não quer dizer que, propriamente dito, pode se ajuntar milhares e milhares de pessoas. Irmãos, a fama pode ser na sua família e não se apegue a isso. Não se apegue mesmo. Agora, uma coisa que nós precisamos aprender, que nós aprendemos através da vida de Jesus, é que tanto o fracasso quanto o sucesso podem sim destruir a vida de um homem de Deus, destruir principalmente aquilo que é mais importante, a comunhão com Deus. Então, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, ele subiu à encosta do monte. Subir à encosta do monte fala justamente de alcançar um lugar mais alto. Ele elevou o nível, ele aumentou o esforço. E o monte também sempre fala de conhecer a vontade de Deus. Eu creio que era uma clara evidência de que ele queria demonstrar aos seus discípulos que quanto mais sucesso, mais nós precisamos nos conectar com Deus, mais nós precisamos viver perto dos céus. Então, quando o seu ministério, quando aquilo que Deus colocou em teu coração, quando o sucesso bater na porta, quando os seus sonhos começarem a se realizar, quando você começar a viver a promessa, eleve o nível de intimidade com Deus, eleve o nível do teu esforço para subir o monte, eleve o nível para que você possa se manter. Irmãos, nem sempre o difícil vai ser escalar até o topo, o difícil é se manter lá. Então eleve o nível. Olha, a palavra fala, e ali sentou-se. O Senhor Jesus, irmão, sentava para ensinar, mas ele sentava justamente mostrando a posição que nós devemos estar quando queremos aprender. É numa posição de descanso. Sentar-se na Bíblia tem dois significados: aprender e descansar. No caso de Jesus, irmãos, ele não precisa aprender muita coisa. Creio que não precisava aprender nada. Ele até viveu os processos humanos para aprender ali sobre o corpo humano, mas eu creio que, como Criador, ele já sabia muito. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então, no caso dele, é descanso. Então, descansa o coração em Deus. Descansa o coração no alto do monte. Descansa o coração em quem está conduzindo a sua jornada. Não deixe as pressões da vida, nem do fracasso e nem do sucesso, te tirarem de perto da presença. Descansa a alma, irmão. Descansa o coração. Descansa nessa palavra. Descansa em quem está conduzindo os seus passos. Descansa em quem te prometeu. Descansa em quem te disse que a caminhada não seria só de sucesso, que teria muitos também percalços, como por exemplo a oposição dos fariseus na vida de Jesus. Descansa, porque a jornada não para aqui. E a palavra fala, seus discípulos se reuniram ao redor. Irmão, um discípulo segue o mestre, segue os mesmos passos do mestre. Um discípulo se reúne ao redor.
fica perto, quer aprender mais, quer se alimentar. Quem quer aprender, irmãos, esforça-se para isso. Quem quer aprender, segue a mesma jornada do mestre. Vai seguir. Logicamente, irmãos, isso aqui tinha um preparo todo, alguns historiadores falam, com relação à acústica, como naquela época não tinha microfones, e Jesus falava para multidões para que a sua voz atingisse ou alcançasse todos os ouvidos que estavam ali perto, para que ele pudesse falar e verdadeiramente pudesse atingir o resultado esperado, que era alcançar os corações das pessoas. Mas nessa palavra nós percebemos que os discípulos estavam empenhados em aprender. Quem está empenhado em aprender, esforça-se, sabe, dá a sua vida, dá o seu sangue também, porque é necessário fazer força para subir ao monte. Irmãos, quem sobe o alto do monte contempla uma vista que aqueles que ficaram lá embaixo não contemplam. No alto do monte tem a mais bela vista. E pensando nisso, quero deixar com vocês Lucas capítulo 9, versículo 51. Um versículo também do mestre, que fala do tempo do cumprimento da promessa dele. Diz assim: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Vamos orar por isso? Senhor, nós queremos colocar diante de Ti a nossa vida, Pai. Nós cremos, eu creio que aqui tem homens e mulheres de Deus que farão a diferença nessa geração, que farão a diferença na sociedade, que farão a diferença em sua comunidade, que farão a diferença em sua família, que farão a diferença em sua empresa, não sendo mais um mero espectador, sabendo que nasceram para isso. Nasceram para ser sal, nasceram para ser luz, nasceram para influenciar gerações, nasceram para encorajar pessoas. Ajuda-os, Pai. Sopra o espírito do encorajamento no coração de cada um para que eles possam viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para eles. Não os deixa, Pai, à margem do monte. Não os deixa, Pai, com uma vista a qual todos contemplam. Ó Senhor, sopra o teu vento de poder e coloca coragem em seus passos para que eles possam firmar diante de Ti, diante do Senhor e do relacionamento com o Senhor, um propósito definido de grandeza, realização, prosperidade e felicidade. É o que nós oramos hoje, Pai. Oramos em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, você nasceu para ir bem mais longe do que pensa. E lembre-se sempre, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam alto como águia. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra, a paz do Mestre, que Deus abençoe os irmãos. Até uma próxima. Tchau, tchau.